Boa noite a todos e todas. Boa noite. Vamos fazer uma breve apresentação. O ciclo Abreu e Lima de debates sobre o socialismo e o mundo contemporâneo, organizado pela Associação Cultural José Martí, Rio de Janeiro, Grupo de Pesquisas e Estudos Nacionais Estratégicos Muniz Bandeira, Núcleo de Estudos das Américas, a UERJ, da UERJ e Casa da América Latina. Tenho a satisfação de apresentar hoje a conferência O Centenário da Coluna Prestes e o Caminho Brasileiro ao Socialismo, com a professora doutora Anita Leocádia Prestes, professora de História do Brasil da UFRJ e presidenta do Instituto Luiz Carlos Prestes. Palestra que marca o centenário da Coluna Prestes, maior marcha guerrilheira da história e relançamento do clássico da historiografia brasileira, A Coluna Prestes, Prêmio Casa das Américas, 1990, entre outros. Agora relançado pela Boitempo Editorial, uma das apoiadoras da organização da presente conferência. Se do ponto de vista da intelectualidade, desde a segunda metade do século XIX, já havia um movimento de descoberta do Brasil com Abreu e Lima, Tobias Barreto, Silvio Romero, Lima Rodrigues, Manuel Quirino, Oliveira Viana, Manuel Bonfim, Euclides da Cunha, Capistrano de Abreu e Oliveira Lima. Somente depois de 1922 podemos falar de uma descoberta do Brasil desde um movimento político, o tenentismo. Esse fenômeno, através de sua expressão mais alta, a Coluna Prestes, desbravou o Brasil e fez a real cartografia de seus problemas, integrando pela primeira vez os problemas da população submetida ao latifúndio aos movimentos políticos dos setores médios, inconformados e ao incipiente proletariado urbano. A Coluna Prestes, na condição de mais extraordinário movimento de contestação à dominação oligárquica na Primeira República, simplesmente a maior marcha militar da história, ditou os rumos e as diversas linhas de embate que somente se resolveriam com o golpe empresarial militar de 1964 e a sua opção pelo subimperialismo dependente calcado na modalidade monopólica de associação entre Estado, agentes privados de vínculos estreitos com a ditadura e o capital estrangeiro, no qual a burguesia brasileira se mantinha na condição de sócia menor do imperialismo. Da coluna heróica surgiram tanto figuras como Luiz Carlos Prestes, principal referência popular e revolucionária do Brasil, como os militares que optaram por uma modernização conservadora e filofascista, que em primeiro momento foram tragados à Revolução de 30 e depois passaram paulatinamente a se distanciar de Vargas à medida que esse guinava da extrema-direita em direção ao nacionalismo popular. Esses setores iriam compor o bloco histórico destinado a derrotar as reivindicações democráticas populares, sendo artífices de movimentos reacionários como a derrubada de Vargas em 45, a Cruzada Democrática e as tentativas de golpes em 55 e 61 e, finalmente, a Contra-Revolução de 64. Os três momentos revolucionários, desencadeados nos 5 de julho de 22, 24 e 35, provam que somente pelo questionamento da ordem, através da ação, se realizam saltos qualitativos na história. Desde o final de 1970, se impôs na esquerda uma derrota ideológica decorrente de um processo eurocêntrico que funda o paradigma da democracia como valor universal. A defesa do institucionalismo burguês como algo inquestionável, esquecendo que, abrindo aspas para Luiz Carlos Prestes, na luta pela democracia em nossa terra, como parte integrante da luta pelo socialismo, é no processo de mobilização pela conquista de objetivos democráticos parciais, incluindo as reivindicações não apenas políticas, mas também econômicas e sociais, que as massas
tomam consciência dos limites do capitalismo e da necessidade de avançar para formas cada vez mais desenvolvidas de democracia, inclusive para a realização da Revolução Socialista. O século XXI aponta para uma reorientação da economia mundial, regressando para a Eurásia, em especial para a Ásia e Pacífico, como eixo da dinâmica economia global, da economia global. Entretanto, tal processo de transição para uma conformação multipolar nas relações interestatais possivelmente desaguará no acirramento de novas contradições, uma outra dinâmica da economia global, com formas estatais antiquadas e os imperativos das relações de produção de um modo de produção no qual sua expressão mais alta, o imperialismo, é justamente a negação da autodeterminação e da soberania dos povos. Tal contradição, somada àquela inerente à própria Lei Geral de Acumulação do Capital, apontam para a inauguração de poderes de novos tipos. Cabe, então, debater, criar e construir o caminho brasileiro ao socialismo, tal como os tenentes abriram os caminhos para o debate da modernização brasileira, ou melhor, da Revolução Brasileira. De norte ao sul, de leste a oeste, o povo grita Luiz Carlos Prestes, viva o centenário da coluna Prestes. Com vocês, a palavra da professora Anita Prestes. Bom, então, boa noite a todos os presentes, né? Quis agradecer a presença de todos e agradecer o convite, né, das entidades que estão organizando o evento. Né? Eu vou falar principalmente sobre a coluna Prestes, né? Depois, no final, me referir aí ao socialismo. Eu vi que os organizadores intitularam aqui o caminho do socialismo. Eu não posso indicar o caminho para o socialismo, até não sei. Eu acho que é uma coisa que ainda vai ser elaborada, o caminho brasileiro para o socialismo. Mas, enfim, podemos rapidamente abordar essa questão. Né? Quer dizer, não dá para fazer uma ligação direta entre a coluna, né, Prestes e o caminho para o socialismo. Isso seria uma coisa muito artificial. Quer dizer, esse ano estamos comemorando, aqui não é bem a palavra, mas enfim, recordando, rememorando o centenário da coluna. A história da coluna, né, essa que tem sido minha preocupação maior ultimamente, que inclusive eu aponto na apresentação que eu escrevi para esse livro agora. O livro é uma pesquisa já feita há mais de 30 anos, que continua válida, então basicamente reproduziu o mesmo livro que foi publicado ainda em 90, pela primeira vez, mas fiz uma apresentação que justamente eu falo, né, nessa questão que me preocupa bastante hoje, que é a coluna, a história da coluna. Foi e continua sendo deturpada, falsificada, desde que Luiz Carlos Prestes, a figura mais destacada da coluna, né, se tornou comunista, aí na virada dos anos 30. Com essa a posição dele, né, com essa mudança na compreensão dele dos problemas brasileiros, e de uma maneira geral, né, da teoria, podemos dizer assim, né, ele de um liberal progressista se transformou em comunista. Isso foi um escândalo na época, para as classes dominantes. Em geral, no Brasil, foi um escândalo. É só pegar a imprensa para a gente da época para perceber isso. Porque as classes dominantes no Brasil apostavam, né, em que Prestes, que era, na época, enaltecido enormemente, comparado com Aníbal, comparado com as maiores figuras aí da história da humanidade, um exagero muito grande, assim, de repente se tornou um renegado, porque se tinha tornado comunista, e o comunismo, na época, assustava muito. Era a história que na União Soviética, que era um país onde o comunismo teria sido vitorioso, que não é bem isso, né? Apenas se iniciava um processo revolucionário, mas se dizia que se comia criancinha na brasa, né? Que as mulheres eram coletivas, se estupravam às feiras, enfim, era um horror, e as pessoas acreditavam nisso. Essa é a verdade. Grande parte da população urbana, que é quem tinha acesso aos jornais, né, na época, o único meio de comunicação que existia praticamente eram os jornais e rádio, um pouco.
raio estava começando ainda. Mas, enfim, foi um escândalo enorme, as classes dominantes ficaram indignadas com Prestes, né? Inclusive os seus ex-companheiros da coluna também ficaram indignados, o Juarez Távora, Oswaldo Cordeiro de Farias, o pessoal não conseguia entender como que o Prestes tinha virado comunista, ficaram furiosos, indignados, e Prestes foi realmente renegado, e a partir daí a coluna passou a ser ou esquecida, vamos assim, entre aspas, não se falava nela. Porque falar nela, por exemplo, aqueles líderes que tinham sido da coluna, se referia à coluna, sem falar no Prestes, não dava, né? Então era melhor não falar. Ou então ser deturpada, falsificada a sua história, que foi feito na época e continua sendo feito hoje, até com recursos mais sofisticados, né? Pela mídia, né? Enfim, pela imprensa, pela televisão, por todos os, pela internet, por todos os meios de comunicação a que se tem acesso. Né? Então, a minha preocupação como historiadora, justamente, é resgatar uma história da coluna que seja comprometida com a evidência, usando uma expressão que foi levantada pelo Eric Hobsbawm, o grande historiador marxista da Inglaterra, na inglesa. Então, justamente diz isso. O historiador deve ter um compromisso com a evidência. Mas isso, hoje em dia, nas chamadas correntes pós-modernas, que na realidade isso é o irracionalismo, como também foi combatido pelo Hobsbawm, um brasileiro, que foi um grande historiador e que também se fala pouco nele, porque ele era marxista, o Ciro Flammarion Cardoso, né? Professor já falecido da UF, e que realmente, porque ele era um marxista consequência, e as obras dele refletem isso, inclusive ele tem trabalhos sobre o irracionalismo, que passou a ser chamado de tendências pós-modernas, porque fica mais elegante, né? Então, os intelectuais burgueses que não querem ser chamados de irracionalistas, né? Então passam a ser pós-modernos. E essas tendências pós-modernas, né, elas são extremamente presentes hoje. Quem tem acesso à academia, os estudantes de ciências sociais, né, de história, né, sabem disso. Quer dizer, hoje em dia o que predomina são as tendências ditas pós-modernas. Repito, por trás desse pós-moderno estão as tendências irracionais que, na realidade, levam a negar a necessidade da luta revolucionária, a necessidade de passagem, de transição do capitalismo para o socialismo. Isso fica descartável. Trata-se apenas de dar uma melhorada no capitalismo, tomar algumas medidas, né, que tornem o capitalismo menos cruel, algo que cada vez é mais impossível, né, de se tornar realidade. Mas essa é a mentalidade, essas ideias que hoje em dia são, inclusive, muito difundidas, né, por todos os meios de comunicação, pela intelectualidade, inclusive por uma parte significativa da própria intelectualidade de esquerda, diga-se isso de passagem. Né? Então, combater essas falsificações, não só sobre a história da coluna, sobre a história de outros movimentos sociais, sobre, enfim, vários aspectos da história do Brasil, que é extremamente falsificada, né? Extremamente deturpada. Né? Então, essa aceitação generalizada de falsificações é fruto, né, da penetração ideológica burguesa, né, que produz essas teorias pós-modernas, do racionalismo, né, e está ligada ao anticomunismo. Quer dizer, na realidade, essas teorias levam a uma postura anticomunista de manter vivo o fantasma do comunismo. Né? O comunismo está sempre perigoso, vocês têm que ver discurso que continua mais sofisticado. Hoje em dia não se diz mais que o comunista come criancinha assada na brasa, evidentemente não dá mais para falar isso, mas, né, o anticomunismo continua presente, mais sofisticado, e essas concepções que vocês vejam na história estão muito presentes nos cursos de história, nos livros de história. Significa o seguinte, na prática, que cada autor pode inventar a história que ele quiser
porque não tem nenhum compromisso com a evidência, exatamente. Então, cada um inventa a sua história e tem total liberdade para isso dentro, né, dessas concepções pós-modernas. Quer dizer, no fundo, é a falsificação da história, a falsificação da realidade, a falsificação, né, total das evidências. Quer dizer, não se considera mais que o historiador deve fazer um levantamento cuidadoso de todas as informações existentes, todas as fontes existentes, que podem ser muito variadas, né, para chegar a alguma conclusão, né, que tenha um compromisso com a evidência. Então, realmente se nega o trabalho tradicional do historiador, né, e se cai no idealismo. Quer dizer, esse nacionalismo, né, é a apologia das correntes idealistas na filosofia. Vocês sabem que contradiz tudo que o Marx pensava e que os marxistas pensavam, porque somos materialistas, né? Consideramos que a vida material, a realidade material, é o básico que determina o ideal, né? Enfim, não vou me estender sobre isso. Então, essas questões é que estão no centro das minhas preocupações atuais. Eu procuro escrever e pensar a respeito, porque eu acho que é muito importante que a gente considere isso, que nos é vendido, nos é apresentado, inclusive pela academia, inclusive por intelectuais de esquerda, uma história que não corresponde, não tem compromisso, né, com a evidência, que é inteiramente recheada de idealismo, que cada um lança ao ar, escreve, põe no papel o que bem entende, e deturpando, né? Deturpando a história para justificar justamente a exploração, a necessidade de não lutar pelo socialismo, o socialismo está ultrapassado, enfim, todas essas conversas que vocês todos devem ter ouvido bastante, né? Bastante difundidas. Bom, eu não vou contar aqui a história da coluna, não, porque é muito longo e tem no livro, vocês poderão ler. E alguns aspectos bastante conhecidos. Eu vou me deter em alguns aspectos da falsificação. Quer dizer, apenas dar um quadro, que é importante a gente situar, a crise da Primeira República, né, e o tenentismo como fruto dessa crise da Primeira República. Na realidade, a partir principalmente do ano de 22, que é um ano em que a crise econômica é muito séria no Brasil, mas não é só crise econômica, é crise política, crise social, crise cultural. É a Semana da Arte Moderna, né, da Semana de Arte Moderna, em 22. Em 22 é a criação do Partido Comunista, e em 22 vai ser o primeiro levante tenentista, né, principalmente o famoso episódio dos 18 de Forte, aqui de Copacabana. Também não vou me deter nisso, né? Mas essa década, justamente marcada por essa crise muito profunda, que abrangia vários aspectos da vida social, econômica, política, cultural, é a que vai, através das suas contradições, levar, afinal, ao colapso da chamada República Velha, ou seja, do poder das oligarquias dominantes, né? Principalmente a oligarquia de São Paulo e Minas Gerais, né? E a chamada Revolução de 30, que na realidade foi um golpe, né? Mas que abriu caminho para um desenvolvimento capitalista no Brasil maior, mais avançado do que vinha acontecendo até então. Quer dizer, era realmente uma necessidade também do próprio desenvolvimento, né, social do Brasil, a mudança daquele regime político existente, né? A chamada política dos governadores, onde governavam principalmente as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, como eu já falei. Bom, então o tenentismo, na minha opinião, reflete justamente essa crise, revelando um aspecto que também é bastante conhecido, a debilidade do movimento operário na época, que inclusive tinha sofrido derrotas muito sérias, tanto em São Paulo, com a grande greve de 1917, né, que acabou sendo derrotada, e depois com uma insurreição anarquista que houve em 1918, aqui no Rio de Janeiro, também derrotada, e uma repressão muito grande contra o movimento operário. Então, esse início dos anos 20, né, e de uma maneira geral, a década de 20, é um momento, um período de declínio do movimento operário. E quem tem condições assim,
de assumir a liderança, embora também de forma bastante limitada, são justamente os jovens militares, são basicamente tenentes e capitães do Exército, né, que vão se rebelar, né, e por dois motivos. Um, que estão profundamente descontentes com a situação na sociedade brasileira e também com a situação do Exército. O Exército brasileiro estava, né, caindo aos pedaços. É só ler os livros dos militares da época, não só do Nelson Sodré, mas de outros militares, né, e realmente a situação do Exército era muito ruim. Então havia uma preocupação dessa juventude militar de transformar isso, né? Modernizar o Exército, por um lado, e, por outro lado, também modificar, né, o poder político. Quer dizer, eles partiam do princípio, quer dizer, a proposta deles era claramente liberal, não ia além disso, né? Mas eles consideravam que a Constituição de 1891, Constituição de porte liberal, né, cópia da Constituição norte-americana, não estava sendo cumprida, realmente não estava, né, por aqueles oligarcas que governavam o país. Então, exigiam que se cumprisse, né, a Constituição de 91. A palavra de ordem central, sem me estender muito nessa questão, era o voto secreto. Vocês sabem que o voto no Brasil era pouca gente votava, já começa por aí, e os poucos que votavam eram um voto controlado, principalmente, né, pelos coronéis do interior do Brasil. Sendo que a maior parte da população, na época, cerca de 90% da população brasileira, estava no campo. Então, esse pessoal votava sobre o tacão dos coronéis, né, do interior, dos latifundiários, né, e isso era o chamado voto bico de pena também, né? Eles nem assinavam, eram analfabetos, inclusive, na sua maioria, e não tinha voto de analfabeto na época. Então, era uma exclusão enorme, né, do grosso, da grande maioria da população do processo eleitoral. Isso também indignava muito os tenentes. Mas é importante lembrar sempre que no programa deles não constava a luta por direitos sociais dos trabalhadores, nada disso. No máximo, era uma escola melhor, que atendesse a população, mas eles não tinham essa preocupação. Eles eram militares, repito, progressistas dentro daquele quadro que não havia outras forças sociais capazes de assumir a liderança desse movimento de repúdio, né, ao poder oligárquico então em vigor. E a insatisfação era grande nas cidades, né? O interior do Brasil estava muito passivo. Havia movimentos messiânicos, né, como houve lá na Bahia, em Santa Catarina, mas era uma coisa, Canudos, né, contestado em Santa Catarina, Canudos na Bahia. Quer dizer, as populações do interior do Brasil estavam inteiramente sob o tacão dos coronéis, controlados pelos coronéis na época, né, nesse período. Estou falando da década de 20. Então, os tenentes, depois foram ser chamados de tenentes, na época mesmo, eles se auto-intitulavam de revolucionários. Ou então, revoltosos eram chamados, né, pelos perseguidores dele, pelo governo, os revoltosos, rebeldes revoltosos. Eles tinham, assim, um programa liberal, né, muito idealismo, e achavam que, botando abaixo o presidente da República, na época, a partir do final de 1922, o Arthur Bernardes, o mineiro Arthur Bernardes, e elegendo, eles pretendiam eleger, né, um político, não militar, é importante entender isso, eles não pretendiam estabelecer uma ditadura militar. Um político que fosse honesto e consertasse o Brasil. Era isso. Então, era um programa muito limitado e, em nenhum momento, os tenentes tinham uma visão de mobilizar as massas para se organizarem e lutar. Isso não era, não fazia parte da concepção deles. A concepção deles, como militares, era: nós vamos fazer a revolução, que eles chamavam para o bem do povo. Mas eram eles que iam fazer. Não iam mobilizar o povo, nem organizar o povo. Eu, às vezes, acho até interessante, você ver, as falsificações são tantas que, às vezes, pessoas bem intencionadas escrevem, até em jornais de esquerda, que os tenentes lutavam pela reforma agrária. Ledo engano, não havia nada disso. Eles nem sabiam o que era reforma agrária, nem estavam preocupados com reforma agrária. Até o Prestes diziam que eles tratavam tanto os fazendeiros como os camponeses do mesmo jeito.
Quer dizer, não faziam essa diferença de classe. Tem que entender o que era o Brasil na época, o atraso cultural do Brasil, inclusive dos tenentes. Mas dentro desse atraso generalizado, eles eram o que havia de mais progressista e que, concretamente, até porque tinha armas na mão, né, teve condições, né, de liderar esse movimento de repúdio, né, àquele poder oligárquico existente na Primeira República. Vocês veem as alianças que eles faziam, inclusive isso também é uma outra falsificação que existe aí, em grande parte, na maioria dos escritos sobre a época, é que os tenentes eram um movimento só de militares. Não é. As pesquisas que eu fiz me mostraram que havia alianças bastante importantes com setores civis. Aqui no Rio de Janeiro, com o Nilo Peçanha, que era um oligarca aí da oligarquia fluminense, né? Inclusive, eles participaram ativamente em 22 da campanha eleitoral do Nilo Peçanha, que ele era candidato à presidência da República. Como sempre, foi derrotado, né? Nenhum candidato de oposição tinha chance de ser eleito para a presidência da República, naquela circunstância. Foi eleito Bernardo. Mas o Nilo Peçanha se tornou uma liderança dos tenentes, e eles continuaram, embora ele não fosse muito favorável aos tenentes. Mas os tenentes, depois, né, dele ser derrotado nas eleições, partiram para os levantes, de 22, né, o mais importante foi isso do 18 Forte, aqui no Rio de Janeiro, e continuaram levantando, né, a possibilidade de colocar o Nilo Peçanha no poder. A liderança deles era o Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha morreu, né, no início de 24, e então, quando se dá o levante de São Paulo, já um ano depois, 5 de julho de 24, eles já tiveram que encontrar um outro líder civil. Eles precisavam ter um líder civil na mentalidade deles. E esse livro passou a ser também um latifundiário de grandes extensões de terra no Rio Grande do Sul, o Joaquim Francisco de Assis Brasil. Esse passou a ser o chefe civil da Revolução Tenentista, promovido, né, pelos tenentes. E realmente, os chamados maragatos, que era a oposição no Rio Grande do Sul, ao governo do Borges de Medeiros, participaram, inclusive, da Coluna Prestes. Conspiraram e participaram do levante, uma parte, né, participou com o beneplácito e a participação do Assis Brasil. Então, é interessante que eram oligarquias que estavam em oposição à oligarquia dominante, né? No Nordeste também a Coluna encontrou apoio de setores civis que estavam insatisfeitos com aquele domínio, né? Porque era assim, o exclusivismo das oligarquias paulista e mineira. E as outras oligarquias, num momento de crise, inclusive de crise econômica séria, né, sentiam-se alijadas e queriam mais participação no poder. E por isso participavam, né, desse movimento e apoiavam os tenentes. Então, é uma deturpação, uma falsificação da história, continuar afirmando que os tenentes foram um movimento exclusivamente de militares. Não foi. Claro que quem tinha liderança eram os militares, até porque eles tinham armas na mão, e o movimento era um movimento armado. Mas eles faziam alianças e tinham apoio de setores importantes. Aqui no Rio de Janeiro havia um político famoso na época, o Maurício de Lacerda, por sinal pai depois do Carlos Lacerda, né? Mas o Maurício de Lacerda, ele tinha contatos e alianças com o movimento operário, isso já ainda na década de 10, e depois se aliou com os tenentes também, tinha aliança com os tenentes. Então é interessante, e ele era um político que foi eleito aqui, deputado, vereador, tinha um certo prestígio, né, assim, nos setores de oposição aqui do Rio de Janeiro. Então essa é uma tese que eu acho que tem que ser negada, tem que ser, enfim, criticada, né? A respeito da conspiração no Rio Grande do Sul, né, eu acho que é um momento muito importante nessa palestra sobre a Coluna, porque realmente a Coluna Prestes vai acabar sendo o momento culminante desse movimento tenentista. Pela sua importância, porque foi quem durou mais, né? Os outros movimentos foram todos rapidamente liquidados pelas tropas do governo. A Coluna conseguiu durar 2 anos e 3 meses, sem ser derrotada, nunca sofreu nenhuma derrota. É outra tese que também tem que ser repudiada,
Não é verdade que a coluna tenha sido derrotada. Ela pode não ter sido vitoriosa, não conseguiu o seu objetivo, vamos falar um pouco mais sobre isso, que era marchar sobre o Rio de Janeiro e depor o Arthur Bernardes, era isso. E colocar um político civil no governo. No caso, já era o famoso Assis Brasil. Era bastante limitado o programa, né, e as concepções e a visão dos tenentes. Mas, repito, dentro daquele quadro era o que havia de mais avançado, de mais progressista. O movimento operário estava com dificuldades muito grandes. O Partido Comunista era muito pequeno e sem influência na sociedade. Não tinha nenhuma influência na sociedade. Muito limitado. Né? Tinha poucas dezenas de pessoas, depois milhares, mas era muito pequeno, muito limitado. Né? Então, a conspiração no Rio Grande do Sul se deu durante aquele ano de 1924 e havia vários quartéis no estado do Rio Grande que participavam da conspiração. Um dos mais ativos era o 1º Batalhão Ferroviário da cidade de Santo Ângelo, lá no noroeste do Rio Grande do Sul, perto da fronteira, né, ali era Argentina e Paraguai. Né? E o Prestes, né, era um dos participantes desse levante, ele era capitão na época e tinha o tenente também Portela, Mário Fagundes Portela, companheiro dele, que atuavam em conjunto. Então eles fizeram um trabalho nesse 1º Batalhão Ferroviário durante meses, em que, ao lado da instrução militar, eles criaram escolas. Então, o Prestes criou 3 escolas, ele dava aula nas 3 escolas. Escola de alfabetização, escola primária e escola secundária. E, com isso, né, alfabetizou todos os componentes, todos os soldados que participavam dessa unidade, e lhes deu também uma concepção outra de vida, né? Organizou a vida deles militar de uma forma mais justa, porque naquela época ainda existiam castigos corporais nas Forças Armadas, não era só na Marinha, não. Nas próprias Forças Armadas ainda existiam castigos corporais. Então, isso, claro, foi banido e, ao mesmo tempo, foi organizada a alimentação, a vida, né, desses soldados, o que preparou eles para a Revolução. Então, eles estavam dispostos a acompanhar o levante que vinha sendo preparado. E foram realmente fundamentais nisso. Se levantaram todos como um só homem, não ficou ninguém para trás. Isso foi só no 1º Batalhão Ferroviário. Os outros levantes que houve em outras cidades do Rio Grande do Sul foram rapidamente, em 24 horas, debelados pelas forças governistas. As forças governistas eram do governador Borges de Medeiros, né, o governador do Rio Grande do Sul, tinha uma brigada militar no Rio Grande do Sul que tinha força, era importante, tinha os chamados batalhões patrióticos, formados, né, por elementos, né, ligados ao Borges de Medeiros, ao Partido Republicano, que era o partido do Borges de Medeiros, e também o Arthur Bernardes, presidente da República, mandou não só forças do Exército, como de todas as polícias militares do Brasil foram convocadas e mandaram componentes para esmagar esse movimento no Rio Grande do Sul. Porque o movimento, embora na maior parte da cidade, levantaram-se em São Borja, Uruguaiana, várias outras unidades se levantaram, mas, repito, rapidamente foram derrotadas. E, com exceção do 1º Batalhão Ferroviário em Santo Ângelo. E justamente por essa preparação que já tinha passado, e por ter o comando aí do Prestes e do Portela, não foi derrotado. Conseguiu sobreviver e rapidamente se retirou de Santo Ângelo, porque havia um detalhe aí importante. Santo Ângelo era o último ponto da estrada de ferro por onde chegariam as tropas governistas. Então, o Prestes e o Portela retiraram rapidamente o batalhão ferroviário, o 1º Batalhão Ferroviário, e levaram para uma cidade que ficava a 100 quilômetros, que fica a 100 quilômetros, que é a cidade de São Luís Gonzaga, onde também tinha tido levante, mas também tinham sido derrotados.
Então, em São Luís Gonzaga, em torno de São Luís Gonzaga, começaram a se concentrar os remanescentes daqueles levantes que já tinham sido esmagados. Enfim, isso tudo é relatado aí no meu livro, com detalhes. É uma história que, normalmente, a maior parte dos historiadores desconsidera completamente, como se não existisse. Existe um silêncio em torno desses acontecimentos, viu? Em torno de São Luís Gonzaga, em que as tropas foram se concentrando. Tinha os maragatos, né, os seguidores, né, do Assis Brasil, que também participaram da conspiração e se deslocaram para lá. Então, sob o comando do Prestes, do Siqueira Campos, que também foi para lá, né, do Oswaldo Cordeiro de Faria, do Tenente Portela, que era praticamente o braço direito do Prestes, essas forças foram se organizando em torno da cidade de São Luís Gonzaga. Então, é interessante alguns detalhes para vocês entenderem, né, o que aconteceu aí nessa região. Né? Quer dizer, eram mais ou menos 1.500 homens, tinham umas 30 mulheres. É muito interessante lembrar isso, que na coluna houve a participação de mais ou menos 50 mulheres, 30 do Rio Grande do Sul e 20 de São Paulo, depois que se juntam com as tropas paulistas. Né? Então, é interessante que essa tropa queria combater, mas não tinha armas, né? O próprio Prestes lembrava que tinha um fuzil Mauser para cada 2 soldados, para cada 2 combatentes. Então, havia uma precariedade muito grande de armamento e dificuldades de todo tipo, né? Porque abastecimento, tudo isso era complicado. Esperava-se receber o armamento das tropas paulistas, que tinham se levantado em São Paulo, como já falei aqui, no 5 de julho de 24, e violentamente bombardeadas, né, pelo governo federal, se retiraram, desceram o Rio Paraná ali e ficaram acantonadas no oeste do estado do Paraná, combatendo ali, porque as tropas governistas foram cercando. Inclusive, o famoso, conhecido aí, Marechal Rondon, na época era general, se ofereceu ao Arthur Bernardes para combater os chamados revoltórios. E foi para lá com tropas bem armadas e numerosas, né, para cercar os paulistas. Então, os paulistas não tiveram condição de mandar armamento nenhum lá para o Rio Grande do Sul. E o armamento que viria do exterior também, que tinha sido planejado, era apreendido na fronteira. Então, era uma situação extremamente complicada, porque vocês vejam, marchavam sobre São Luís Gonzaga 14 mil homens das tropas governistas, em 7 colunas, que marchavam concentricamente para tomar São Luís Gonzaga. E os rebeldes não passavam de 1.500 nessas condições precárias que eu já falei. Né? Então, o que fazer? Aí é que surgiu, né, que o Prestes, junto com o Portela, ele sempre fazia muita questão de lembrar a participação do Tenente Portela, que vai morrer logo depois, ali, heroicamente, até mais adiante, isso na elaboração, na proposta da chamada Guerra de Movimento, que depois tornou-se algo famoso, né, pela coluna Prestes, que é adotado esse tipo de guerra que no Brasil era totalmente desconhecido, era um tipo de guerra de guerrilha. Né? Vou falar mais um pouco sobre a Guerra de Movimento. E que também é esquecida, e grande parte dos autores, dos historiadores que escrevem, né, sobre esses acontecimentos, simplesmente omitem, não falam um assunto que não interessa. Então, essa guerra de movimento era isso. Tinha que, inclusive, a definição mesmo assim da guerra de movimento era deslocar-se com grande rapidez, mantendo contato com o inimigo, para dar a impressão para o inimigo que iam travar luta e conhecer melhor o movimento do inimigo. E aí, conhecendo melhor o movimento do inimigo, atacar o inimigo, poder, né, persegui-lo com eficácia. Era isso. Os 2 princípios básicos da guerra de movimento, podemos dizer que era mobilidade e surpresa. Então, como é que funcionava isso na prática? Para que funcionasse na prática, foi importantíssimo a formação das chamadas potriadas. Potriada
de origem da palavra potro, que no Rio Grande do Sul era muito usada, né, para classificar os cavalos, né, o potro, as potreadas, era isso. Então, as potreadas, que tinham uma certa tradição no Rio Grande do Sul, na guerra lá entre os latifundiários gaúchos, né, que era tradicional, esses maragatos combatendo as tropas do Borges de Medeiros, né? Isso levava anos que havia esses combates, então havia uma certa experiência desse tipo de luta. Claro que o Prestes não tirou isso da cabeça dele, né? Isso foi também baseado na experiência, mas baseado na situação prática. Não foi algo que foi assim pensado com antecedência, uma estratégia pensada com antecedência. Foi algo que surgiu diante das dificuldades concretas. O que fazer? 14 mil homens marchando sobre São Luís Gonzaga, bem armados. E eles, 1.500, com pouquíssimas armas e com muita dificuldade. Então, essas potreadas eram pequenos grupos de soldados, 5, 6, que se destacavam do grosso da coluna. A coluna ainda estava em formação, né, ali, em torno de São Luís Gonzaga. Se destacavam do grosso da tropa, né, para fazer o quê? Procurar conseguir alimentação, abastecimento, cavalos, né, que precisavam todos a cavalo, mas não tinha um cavalo suficiente também, armamento na medida do possível, né, e principalmente, o mais importante de tudo, informação sobre os movimentos das tropas do inimigo. Com essas informações, que saíam vários grupos dessas potreadas, que eles voltavam, traziam essa informação para o comando da coluna, que era constituído por militares, né? E o comando da coluna, a partir dessas informações, tinha uma visão do movimento dessas tropas inimigas, o que lhe permitia se esgueirar, pôr em prática uma guerra em que não ia enfrentar peito aberto o inimigo, até porque não tinha força para isso. Era jogar uma tropa inimiga contra outra tropa inimiga. Porque o que acontece com as tropas governistas? Acontecia. Eles tinham sido instruídos por uma missão militar francesa, que tinha sido contratada e chegaram ao Brasil em 1919 ainda, e que ensinara a eles a chamada guerra de posição, que era o modelo da Primeira Guerra Mundial na Europa. Então, era uma transposição inteiramente mecânica, né, de uma realidade que tinha funcionado na Europa, mas aqui no Brasil não estava funcionando, no caso, né, dos rebeldes aí no Rio Grande do Sul. E, então, a guerra de posição era, eles marchavam cegamente, procurando um objetivo geográfico, no caso o objetivo geográfico era São Luís Gonzaga, essa cidade, sem saber o que estava se passando em torno. E chegando lá, a ideia era abrir barricada e esperar o ataque do inimigo. Era a concepção do chamado cerco de Vichy, né, que tinha havido lá na Primeira Guerra Mundial na França. Então, com essas concepções, facilitavam, né, que essa guerra de movimento pudesse funcionar. E foi o que aconteceu. Então, o Prestes tinha boas informações, e o comando da coluna, né, a respeito daquelas 7 colunas que marchavam sobre São Luís em círculo concêntrico. Aí tem mapa, inclusive, no livro, o mapa até que foi feito com a ajuda do próprio Prestes. Então era interessante, porque o Prestes concentrou a tropa toda revolucionária, né, em torno de São Luís Gonzaga, e quando ele teve informação que uma dessas colunas, dessas 7 colunas, estava mais próxima, ele mandou um destacamento dirigido pelo João Alberto de Barros, aparentar que ia atacar essa coluna. E deu essa impressão aos legalistas, né, que eles iam ser atacados por essa tropa, e depois recuar. Quer dizer, não enfrentar combate, apenas, né, simular que poderia haver combate. Nesse meio tempo, quando assim, estava enganando, digamos assim, a tropa inimiga, o Prestes com o Portela reuniram toda a tropa que estava em torno de São Luís Gonzaga e retiraram de São Luís Gonzaga. E conseguiram passar, sem serem percebidos, entre 2 colunas inimigas,
aquela que eles tinham atraído e uma outra que vinha chegando. E a tropa toda foi colocada no vão de um rio Juizinho, que chamava, que estava ali próximo, e que na época tinha uma mata muito densa, então foi possível esconder a tropa ali. Depois essa mata desapareceu, eu estive lá em 87, já não tinha mais mata nenhuma, mas na época tinha uma mata densa que deu para esconder toda a tropa, né, aproximadamente 1.500 homens. E o Prestes ainda contava que de madrugada ele conseguiu ver de binóculo, né, a tropa inimiga marchando sobre São Luís Gonzaga. Quando essas 7 colunas chegaram em São Luís Gonzaga, já não tinha mais rebelde nenhum por lá. Os rebeldes tinham sumido. Isso foi um escândalo, porque o Borges de Medeiros, governador, anunciava lá no jornal dele, a Federação, né, Porto Alegre, que era questão de horas, os revoltosos seriam cercados, seriam exterminados. E acontece que quando a tropa legalista chegaram a São Luís Gonzaga, 7 colunas, não havia mais rebeldes por lá, porque eles já tinham escapado, marcharam em direção ao norte do Rio Grande do Sul, que a ideia era atravessar ali o Rio Uruguai, né, fronteira com Santa Catarina, marchar através de Santa Catarina, Paraná, para se juntar às tropas paulistas que estavam, né, sob o comando do general Isidoro Dias Lopes, que era o general da reserva, que tinha sido escolhido pelos tenentes. Um detalhe curioso, né? Os tenentes, como bons militares que eram, queriam sempre ter um general à frente do movimento deles. Mas não conseguiram encontrar nenhum general da ativa que se dispusesse a participar. Então convidaram esse general Isidoro Dias Lopes, que topou, né, liderar, estar à frente da revolta de São Paulo e depois marchar junto com as tropas paulistas para o oeste de São Paulo. Ele era um general da reserva, não era da ativa, mas, enfim, solidário com os tenentes. Então, essas tropas paulistas estavam ali acantonadas no oeste do Paraná. E o objetivo dos gaúchos, que aí, quando eles saem de São Luís Gonzaga, é o momento que pode-se dizer que a coluna se forma. A coluna Prestes nasce aí. E é interessante que ela nasce já com esse nome de coluna Prestes. As pesquisas lá na região, inclusive agora tem um jovem historiador lá de Santo Ângelo que andou pesquisando novamente, né, essa documentação e confirma coisas que eu já tinha escrito lá em 89, quando eu defendi essa minha tese de doutorado, né? Que a coluna nasceu ali, a coluna Prestes, e saiu vitoriosa do Rio Grande do Sul, tendo travado combates ali pelo caminho. No norte do Rio Grande tem uma localidade chamada Ramada, em que houve um combate violento ali no meio da mata, na época tinha muita mata por ali também, né? E em que os rebeldes puseram as tropas governistas para correr. E ainda ficaram com alguns canhões deles, conseguiram se apoderar de alguns canhões. E marcharam, atravessaram o rio Uruguai, embaixo de fogo inimigo. É aí que o Portela morre, né? Numa emboscada, é morto, é uma perda importante, né, para a Revolução. Mas eles conseguem atravessar o rio Uruguai e sempre sob fogo inimigo, né? De 2 colunas inimigas marchavam atrás dele. E existe um episódio interessante que ali na fronteira, uma localidade chamada Maria Preta, que ficou famosa na época também, ali na fronteira de Santa Catarina com o Paraná. Essas 2 tropas inimigas combatem entre si durante a noite inteira, morrem mais ou menos 200 pessoas, e a coluna estava seguindo em frente. A guerra de movimento permitia que a coluna tivesse boas informações, não só do terreno, como também da movimentação das tropas inimigas, e conseguisse sempre que eles combatessem entre si ou ficassem esperando as tropas revolucionárias, e esperavam à toa, porque as tropas revolucionárias, sabendo onde eles estavam, não iam atacá-los, porque não tinham, né, força, não tinham armamento para esse tipo de enfrentamento. Seguiam por outro caminho.
Então, aí essa Maria Preta ficou famosa porque morreu uma grande quantidade de governistas, né, durante a noite, se combatendo mutuamente, e só vieram a perceber que estavam se matando no outro dia, de manhã, quando amanheceu o dia. Né? Isso, na época, até, de alguma forma, transpareceu nos jornais. Há que se dizer que esse período todo do governo do Arthur Bernardes vivia-se sob estado de sítio e censura rigorosa à imprensa. Então, a população, mesmo a população urbana, pouca coisa sabia a respeito. E a propaganda governista era toda no sentido de que os rebeldes estavam sendo derrotados, sendo exterminados, que as suas lideranças já tinham morrido, viu? Enfim, era esse o tipo de propaganda que era feito na imprensa, que era um meio de comunicação existente na época, basicamente. Né? Então, é interessante que essa guerra de movimento, posta em prática, significava justamente isso, estar sempre se esgueirando das tropas governistas e, na medida do possível, até jogando uma tropa governista contra outra. Então, a coluna, voltando aí, nasceu ali no norte do Rio Grande do Sul, né, com esse nome de Coluna Prestes, e chegou vitoriosa a Foz do Iguaçu, no Paraná. Diferente dos paulistas, que tinham continuado na famosa guerra de movimento, de posição, que era o que eles aprendiam, né, na escola militar, e tinham sido cercados numa cidade, uma localidade chamada Catanduvas. O general Rondon cercou uma parte importante dessas tropas paulistas. E foi um cerco violento, eles não conseguiram sair do cerco, claro, havia uma superioridade muito grande dessas tropas do Rondon, né? Eles tiveram que acabar se entregando. E, como sempre, né, fez a diferenciação de classe. Os soldados foram prisioneiros, né, foram enviados para um campo de concentração na Amazônia, que o Bernardes tinha criado na Amazônia. E a oficialidade, que foi presa de São Paulo, né, não todos, mas uma parte da oficialidade que foi presa, veio para as prisões do Rio de Janeiro. Então, aí a gente já vê também a divisão. Né? Mas o que sobrara da tropa paulista, e que estava reunida em Foz do Iguaçu, estava com a moral muito baixa. Todos os depoimentos existentes a respeito, inclusive do Lourenço Moreira Lima, né, que foi o escrivão da coluna, tem um livro muito interessante, narrando o diário da coluna, né, mas ele tem um artigo também em que ele descreve os detalhes dessa reunião em Foz do Iguaçu. Era uma reunião em que havia mais ou menos uns 40 oficiais paulistas, e o Prestes deixa a tropa coluna parada, né, e vai na frente para participar dessa reunião, representando a coluna. Né. Quando chega lá, né, o estado de espírito da oficialidade paulista é: vamos desistir e atravessar ali o Rio Paraná, né, para ir para o exílio, então Paraguai, Argentina. Né. E o Prestes diz: de maneira nenhuma, eu não posso fazer isso, porque os meus soldados, meus combatentes, chegaram vitoriosos aqui ao Paraná, e nós vamos continuar a luta. Quem quiser, vai conosco. Nós não vamos desistir. Nós vamos atravessar o Rio Paraná e vamos entrar no Mato Grosso. Se fosse possível, atravessariam em Guaíra, que ainda tem a fronteira do Brasil com Mato Grosso. Enfim, do Paraná com Mato Grosso. Né? Se não fosse possível, era necessário invadir o país vizinho, o Paraguai, para passar através de uma faixa do Paraguai e atingir Mato Grosso. Mas, de qualquer maneira, vamos fazer isso. Aí uma parte da oficialidade paulista, pequena, aceitou continuar com a coluna. Então, aí se dá o que é a tese que eu defendo, a incorporação da tropa paulista à coluna Prestes. Essa tese é contestada violentamente. A grande maioria dos historiadores conta a história de que a coluna nasceu no Paraná. E aí foi que juntou o pessoal que tinha vindo do Rio Grande do Sul, que não se dá muita importância, né, e a tropa paulista. Então, a história é totalmente falsificada, e isso continua insistentemente. Eu tenho pesquisado aí a literatura existente. É impressionante, vocês mesmo devem ter encontrado nos livros escolares, né, que isso está consagrado a formação da coluna Prestes no oeste do Paraná. Isso não é verdade, isso é uma manobra
criada já desde que o Prestes se tornou comunista, né, para justamente diminuir o papel do Prestes e evitar falar nele. É isso. Porque na medida que era comunista, né, não era interessante falar nele. É interessante, por exemplo, o exemplo do Juarez Távora, que foi um dos comandantes mais importantes da coluna. Né? Inclusive, quando é reorganizada aí no Paraná, né, o Miguel Costa é escolhido, até porque ele era mais velho, ele era major, né, da Polícia Militar de São Paulo, ele é escolhido comandante. O Prestes fica como chefe de Estado-Maior e o Juarez Távora como subchefe do Estado-Maior. Depois, a coluna em Mato Grosso é reorganizada novamente. Né? Mas eu vou falar um pouco também aí sobre essa relação entre o Miguel Costa e o Prestes, que é muito também falsificada e deturpada. Mas, então, essa tese, eu acho que é uma das teses de falsificação da história da coluna que é insistentemente repetida. Eu ia falar no exemplo do Juarez Távora. Em 1927 e 28, o Juarez Távora, depois de terminada a coluna, ele tinha sido preso ainda durante a coluna, lá no Piauí, quando a coluna passou pelo Piauí. Ele escreve 2 livros em que ele conta com bastante fidelidade a história da coluna. Ele se dedica mais ao problema, ao levante de São Paulo, mas também, na parte que ele fala da coluna, ele ainda, enfim, não tem motivos para estar contra o Prestes e modificar a história da coluna. Depois, nas memórias que ele vai escrever, memórias dele, né, já nos anos 70, aí a história da coluna virou outra. É bem interessante. Como uma figura como o Juarez Távora, né, foi um dos principais comandantes, inclusive da coluna Prestes. Isso, embora tenha vindo com as tropas paulistas. Né? O levante inicial dele foi com São Paulo. Ele e o irmão dele que morreu. Mas, enfim. Então, a coluna reorganizada, em que também, por exemplo, dos paulistas sobraram poucos, né, dos comandantes. Inclusive, aí no meu livro tem uma tabela que eu fiz no levantamento, aproximado, claro, que não se tem dados muito precisos, em que eu mostro que, ao todo, oficiais do Exército e da Força Pública de São Paulo tinha na coluna 12, só 12. As pessoas pensam, às vezes, falam em tenentismo, que a coluna era composta por tenentes. Não, a coluna era composta por cabos, soldados, sargentos e também população civil, e os tenentes e capitães, e o major Miguel Costa, ao todo eram 12 pessoas que faziam parte do comando da coluna. Então é interessante para não imaginar, não, uma coisa que não era assim. A maior parte dos oficiais paulistas, os que não tinham sido presos em Catanduva, desistiram e foram para o exílio na Argentina e no Paraguai. E os poucos que ficaram, né, continuaram com a coluna. E a coluna, no Guaíra já tinha caído na mão do governo, não foi possível atravessar ali o rio Paraná, então a coluna invade o país do Paraguai, dá uma explicação lá para o comandante local, né, se desculpa, eles não têm nada contra o Paraguai, e atravessa ali um trecho do Paraguai em direção ao Mato Grosso, entra pelo sul de Mato Grosso, entra no Brasil. E aí tem todo o trajeto, né? Ao todo são 25 mil quilômetros que a coluna percorreu, atravessou 13 estados, né, pelo interior do Brasil. A capital em que eles chegaram mais próximo foi Teresina, mas não invadiram, que é tal coisa, não tinham, né, armamento para fazer isso, nem gente para fazer isso, para tomar uma medida desse tipo. Nunca invadiram nenhuma capital. Ao todo, teve mais ou menos 1.500, mais ou menos um quarto da coluna morreu pelo caminho, de doença, de tiro, né? Houve 53 combates, e todos esses combates, a coluna nunca foi derrotada, sempre saiu vitoriosa, que a guerra de movimento lhe permitia isso. Né? 2 anos e 3 meses de marcha, né? E a coluna derrotou 18 generais, é bom lembrar isso também. Inclusive, tem os nomes de todos eles aí no meu livro. 18 generais governistas foram derrotados e a coluna não sofreu nenhuma derrota. Como escreveu o Lourenço Moreira Lima, lá no final do livro dele, né, que faz o diário da coluna, ao chegar
né, a Bolívia, para onde eles emigraram, eles não vencemos, mas não fomos vencidos. A coluna não conseguiu o seu objetivo maior, que era realmente derrubar o Arthur Bernardes, mas também não conseguiu ser vencida. Eu tenho conhecimento, o único movimento no Brasil com características populares que não foi derrotado. Porque a história do Brasil, nesse sentido, é trágica. Né? Todos os levantes, os movimentos populares que houve, foram sempre derrotados. Essa aqui é a realidade. Né? Não vamos me estender agora sobre isso. Né? Enfim, eu já falei no movimento chamado Anel de Ferro, em São Luís Gonzaga, era considerado o Anel de Ferro pelo Borges de Medeiros e pelos setores governistas. Foi derrotado, né, porque conseguiram romper o Anel de Ferro. Essa reunião aí de Foz do Iguaçu é muito importante, né? A marcha, né, pelo Brasil, né, eu acho que também é algo que tem escritores, né? Até o Nelson Werneck Sodré escreve em um dos livros dele que a coluna foi derrotada. Não é verdade isso. Todos os combates que a coluna participou foi derrotada e ela tomou uma decisão soberana, que aí a iniciativa foi do Prestes, né, de concluir a marcha e emigrar para a Bolívia. Por que concluir a marcha? Porque ele chegou à conclusão que aquele programa liberal, né, pelo qual eles se combatiam, não ia resolver aqueles graves problemas do povo brasileiro com os quais eles se depararam ao percorrer esse interior do Brasil. Quer dizer, a miséria das populações rurais no interior do Brasil impressionou profundamente, por sinal, não só o Prestes, como os outros comandantes da coluna. Quer dizer, o pessoal, agora, o discurso deles não tinha nada a ver com a realidade daquelas populações rurais, daqueles trabalhadores rurais. Eles, em alguns lugares que eles chegavam, eles faziam um discurso, Juarez Távora falava muito bem, faziam um discurso levantando voto secreto, levantando essas reivindicações liberais que não diziam absolutamente nada, né, para aqueles trabalhadores cuja aspiração era ter um pedaço de terra para poder trabalhar. Era isso, reforma agrária. Mas isso os tenentes não tinham visão disso. Tiveram um pouquinho lá em determinado momento, né, mas muito pouco. Isso, realmente, isso não entraram. E o Prestes chega a essa conclusão, né? Diferente dos colegas deles, que ficaram chocados, mas não tiraram nenhuma conclusão prática. O Prestes diz, o problema social, é muito grave, precisa ser estudado. Então, vamos concluir a marcha, até porque está prejudicando as populações por onde a coluna passa. Porque eles tinham que requisitar alimentos. Eles davam um recibo pelo que eles requisitavam, mas para quando a Revolução fosse vitoriosa, seriam indenizadas as pessoas. Então, eles evitavam todo tipo de saques, confusão, assim, era evitada, né? E castigada, inclusive. Mas, enfim, sempre uma tropa assim, de 1.500 homens, ou um pouco menos, é muito difícil de controlar inteiramente. Por onde a coluna passava, imediatamente o comando mandava eliminar toda a bebida alcoólica existente. Mas mesmo assim, né, controlar 100% é impossível. Você vê, é uma outra mentira, uma outra falsificação dizer que a coluna é um bando de malfeitores que perseguia as populações. Isso não é verdade. Houve alguns poucos casos de arbitrariedade que foram proibidos, inclusive no início da coluna, lá no Rio Grande do Sul, com isso, com morte, foram punidos com fuzilamento, logo no início. Houve alguns fuzilamentos por desrespeito às famílias, etc. Mas isso foi pouco, né? Depois, a coluna, de uma maneira geral, tinha um comportamento correto em relação às populações. Tanto que, quando a coluna foi, porque ela foi, depois voltou um período, um espaço ali bastante grande. Não? A coluna foi ao Nordeste, desceu pela Bahia até o norte de Minas, e aí voltou para o Nordeste, para depois entrar em Goiás e Mato Grosso e migrar para a Bolívia. Então, foi realmente, tem um mapa aí da coluna, né, que revela isso, os 3 estados desse trajeto. E nesse trajeto, na ida, primeira vez que a coluna passava, a propaganda governista frequentemente assustava muito a população, e a população se retirava, fugia, né, saía da cidade.
na volta, depois que eles conheciam os rebeldes, ao contrário, recebiam com festa. No Nordeste, em várias cidades, né, a população, quando a coluna voltou, foi recebida em festa, porque já conheciam, sabiam que quem maltratava as populações, quem atacava, eram os governistas e não a tropa da coluna. Mas, de qualquer maneira, né, a conclusão a que chegava o comando da coluna, principalmente o Prestes, é de que realmente estava prejudicando as populações e não ia resolver nada. Então, o mais correto era emigrar para estudar a situação do Brasil e chegar a alguma conclusão. Foi essa, né, a decisão tomada e, por isso, a coluna emigrou, combatendo até o último dia, porque as tropas militares, propriamente dito, não davam tanto trabalho assim à coluna, porque, embora perseguissem, essa guerra de posição que eles adotavam, né, não facilitava a vida deles. Então, a coluna, com a guerra de movimento, sempre escapava numa boa. Entendeu? Eram alguns combates, por exemplo, 53 combates houve pelo caminho, mas, na maioria das vezes, as tropas governistas abriam trincheira, às vezes extensões longas de trincheira, e ficavam esperando o ataque dos rebeldes. E eles simplesmente não atacavam, porque eles tinham boas informações através daqueles pequenos grupos das potreadas. Então, isso é interessante como isso funcionava, né? E vocês vejam, algo que também vale a pena destacar. Na coluna não havia nenhum tipo, né, de pagamento, quer dizer, ninguém recebia nada, era voluntária a participação. Falta de comida, passaram muita fome, muita dificuldade, atravessaram desertos, atravessaram enchentes, né, cheias do Rio São Francisco e de outros rios, enfim, muito sacrifício pelo caminho, e apesar disso, essas potreadas se afastavam e voltavam, o pessoal não ia embora, não. Quer dizer, então, a coluna conseguiu se manter justamente porque os comandantes tinham prestígio junto à tropa. E a tropa acreditava que eles estavam lutando pela liberdade no Brasil. Liberdade para eles era acabar com o governo do Arthur Bernardes. Era isso. Era realmente uma coisa bastante simplista. Mas é interessante a garra com que o pessoal lutava, a disposição, na medida, né, em que tinha uma causa para lutar e um comando em quais acreditavam, que levava a mesma vida que eles, comia a mesma comida, enfim, o soldado da coluna sabia que jamais seria abandonado pelo caminho, mesmo ferido. Quer dizer, os feridos eram levados nos ombros dos camaradas, os cavalos, quando havia, porque frequentemente não havia cavalos, eles marchavam a pé. O próprio Prestes fez grande parte da marcha a pé. E os comandantes também. Então, quando havia cavalos, os cavalos eram para transportar os feridos, os doentes. Viu? Então, isso dava uma segurança muito grande e confiança, né, ao soldado da coluna. Essa moral interna da coluna é algo muito interessante, muito importante, né, a destacar. Algo que caracterizou uma tropa totalmente diferente das próprias tropas governistas, que frequentemente não combatiam com muito interesse, cumpriam ordens. Né? O soldado da coluna não era simplesmente um cumpridor de ordens, e, inclusive, houve vários gestos de grande heroísmo de soldados da coluna para salvar os companheiros, né? Vários gestos nesse sentido que não dá para ficar contando aqui, porque realmente eu tenho que procurar concluir. Né? Então, essa tese de que a coluna foi derrotada não bate com a realidade. É importante a gente considerar isso, é mais uma falsificação. Como também a questão, que é bastante hoje em dia difundida, né, de que a coluna perseguia as populações rurais, atacava as famílias. Não é verdade isso. Houve casos esparsos e combatidos. Mas tem, inclusive, uma senhora lá do Rio Grande do Sul, Eliane Brum, uma jornalista, que escreveu uma série de reportagens anos atrás, né, lá no Jornal do Rio Grande do Sul, depois publicou um livro com essas reportagens, né, que procura apresentar um quadro da coluna sempre, né, perseguindo as populações locais, matando, esfolando, fazendo horrores. Né? Enfim, procurando concluir aqui, né,
aproximação, falar um pouquinho sobre a aproximação do Prestes do marxismo, né, e dos comunistas, e o fato dele ter se tornado comunista, né, como isso impactou na história, né, toda a história relacionada com a vida dele, e em particular com a coluna. Quer dizer, as deturpações, as falsificações que, a partir dos anos 30, né, surgiram, se mantêm e estão aí, né, presentes na historiografia brasileira, na memorialística, nos jornais, na imprensa, nos meios de comunicação, né, e nos livros escolares, que é algo também que deve preocupar bastante. Espero que surjam aí pesquisadores que façam esse trabalho com livros escolares, porque é o que está sendo levado para as crianças, né? É a história que está sendo difundida para as crianças. Então, é muito contrabando, é muita coisa errada. Agora, isso é natural, é a história oficial, que, aliás, existe em todos os países capitalistas, né? Em que as classes dominantes têm os seus intelectuais a seu serviço, né? Bem pagos, né? Bem preparados, né? Justamente para criar, né, concepções e difundir ideias que interessem as classes dominantes, a manutenção do poder dessas classes dominantes. Né? Isso é um fenômeno mundial, né, e que o Brasil não está fora disso, pelo contrário. Né? Essa tendência é muito forte no Brasil. O Prestes ficou 1 ano na Bolívia, depois a coluna ingressou na Bolívia, por exemplo, com combates, né? Inclusive algo que eu ia falar também, não esquecer, quem mais combateu a coluna foram os jagunços do interior do Nordeste, da Bahia, do Piauí, jagunços a serviços de grandes coronéis, como o Horácio de Matos, Franklin de Albuquerque, conhecidos coronéis da época, que foram, inclusive, financiados pelo governo Arthur Bernardo para combater a coluna. Inclusive o padre Cícero, né, também recebeu dinheiro para tentar conquistar o Lampião. O Lampião foi a Juazeiro, recebeu dinheiro, recebeu o fardamento, recebeu o título, inclusive, né, de militar e de tenente, acho que foi, e capitão do exército. Alguém me corrigiu, capitão do exército, e depois não quis combater a coluna. A verdade é que não combateu a coluna. Caiu fora, não combateu a coluna. Mas não quer dizer que ele fosse pessoa progressista nem revolucionária, mas enfim, não teve interesse, né, em combater a coluna. Essa foi a realidade concreta, né, que em nenhum momento ele chegou a combater a coluna. Enfim, então essas tropas assim, dos jagunços é que travaram um combate mais acirrado, que estavam mais acostumados a uma guerra assim próxima da Guerra de Moruento, né? Então, até a fronteira com a Bolívia tiveram perseguindo a coluna. Aí a coluna, em fevereiro de 27, né, entrou na Bolívia, e a partir daí, interessante, que já estava no governo do Washington Luiz, desde janeiro daquele ano. E o Washington Luiz tinha acabado com a censura à imprensa e com o estado de sítio. Com isso, a imprensa da época, principalmente a cadeia do Assis Chateaubriand, na época muito importante, do jornal e outros jornais, mandaram seus representantes, jornalistas, à Bolívia para entrevistar os comandantes e os soldados da coluna. E aí, realmente, na imprensa brasileira, principalmente aqui no Rio de Janeiro, existem reportagens imensas, né, dessas entrevistas. E fotos, né, Correio da Manhã, uma série de outros jornais também estamparam grandes entrevistas. E aí o prestígio da coluna junto às populações urbanas, porque as populações rurais não participavam, né, de todo esse movimento. Mas as populações urbanas que estavam profundamente descontentes com aquela situação existente da Primeira República, ansiosas, né, por fazer alguma coisa para mudar a situação, vão ter uma grande admiração e vão ficar profundamente impressionadas com a coluna e com a marcha da coluna, que vai ser muito difundida pelos meios de comunicação na época. Então, aí o prestígio do Prestes se torna muito grande, porque ele é enaltecido pela imprensa, né? As classes dominantes, aquelas oligarquias que estavam conspirando, né,
para botar abaixo o governo, né, do Washington Luiz, e o seu sucessor depois, o Júlio Prestes, né, isso na campanha da Aliança Liberal, também não vou me meter aí, senão seria muito longo, na campanha da Aliança Liberal, que começa em 1929, né, essas oligarquias dissidentes, que eram praticamente setores da oligarquia mineira, da gaúcha e da Paraíba, né, vão pensar que o Prestes vai ser uma figura a serviço dos seus interesses e vão apostar muito na figura do Prestes. Na medida em que o Prestes, em 1928, já na Bolívia, o Astrogildo Pereira, secretário-geral do PCB, vai à Bolívia encontrar com ele e leva alguns livros. Alguns jornalistas também já tinham levado livros marxistas. Né? Começa a ler com muita dificuldade, trabalhando o dia inteiro, né? Porque ele consegue trabalho com uma empresa inglesa que fazia terraplanagem, fazia, enfim, levantamentos, né, na Bolívia relacionados com divisão de terras, né? Tinha conseguido emprego para os soldados brasileiros da Coluna. Então, os soldados, com isso, conseguiam ganhar algum dinheiro e organizar sua volta para o Brasil. Os comandantes não podiam voltar porque estavam com processo, né? Aqui, condenação no Brasil. Né? O Washington Luiz não concedeu anistia, que era uma palavra de ordem que não foi concedida pelo Washington Luiz. Então, com isso, os comandantes não podiam voltar ao Brasil. Voltavam clandestinamente, alguns, né? Tinham atividade conspiratória aqui no Brasil, mas clandestinamente. E depois que o Prestes organiza essa volta dos soldados da Coluna, ele vai para Buenos Aires, já em 1928. E lá ele vai continuar a estudar o marxismo, vai entrar em contato com o Partido Comunista Argentino, que era legal na época, né? Vai ter contato com o movimento comunista aqui latino-americano, que circulava muito por Buenos Aires, né? E, inclusive, com o Partido Comunista do Brasil, que se chamava na época, né? Aqui, os comunistas brasileiros. E ele vai realmente passar por uma transformação muito grande de todas as suas concepções ideológicas, né? Vai aderir ao marxismo, achar que aquilo era a solução, e vai aderir à política do PCB, que era a revolução agrária e anti-imperialista. Essa palavra de ordem central do Partido Comunista. Então, em maio de 30, ele lança um manifesto em que rompe com os tenentes o tinham nomeado comandante-chefe militar da Revolução de 30. Enquanto o Assis Brasil era o comandante civil, o chefe militar, o chefe civil, o Prestes era o chefe militar da Revolução de 30. Como é sabido, né, as eleições de Getúlio, em março de 30, ele é derrotado, mais uma vez, é o Júlio Prestes, que é eleito, né, candidato oficial, e, a partir daí, se desenvolve a conspiração para o movimento armado de 30, que é vitorioso em outubro, né? Outubro, novembro, com a ascensão de Getúlio ao poder. Então, o Prestes não aceitar participar aí da chamada Revolução de 30, romper com os tenentes e lançar um manifesto em que, embora ele não dissesse que era comunista, né? O programa era o programa do Partido Comunista, como eu já falei no início, isso foi um escândalo. O Prestes passou a ser assim, um repudiado desde as classes dominantes, a classe média, né, as populações urbanas todas, né, estavam sob a influência, né, do anticomunismo, que já era forte na época. Depois da Revolução de Outubro da Rússia, né, o anticomunismo era muito forte no Brasil. E aí vai ficar anticomunismo e antiprestes. Né? O Prestes passa a ser um renegado e a ser criticado. Inclusive, o Juarez Câmara escreve várias cartas públicas, né, condenando as posições do Prestes. Todos aqueles ex-tenentes vão se pronunciar contra as posições do Prestes, quer dizer, ele vai ficar realmente isolado, né? Mas ele assume isso conscientemente, porque entende que não tem condição. Se ele assumisse ali o poder que ele estava sendo oferecido na bandeja, ele não tinha forças políticas sociais para lhe dar apoio. O Partido Comunista não tinha um movimento popular organizado que pudesse lhe dar um apoio efetivo. Nem havia outras forças políticas em quais ele pudesse se apoiar. Ele ia ter que ficar a serviço dos interesses oligarcas dominantes. E isso ele não aceitava.
Quer dizer, é um momento muito importante, eu acho, que na vida do Prestes e principalmente na história do Brasil. Porque o Prestes, que estava sendo cotado, né, pensado para ser uma figura a serviço dos interesses das classes dominantes, como eu costumo dizer, pula a barricada da luta de classes e se coloca ao lado dos comunistas, dos revolucionários, enfim, dos trabalhadores. Então, isso foi imperdoável. Até hoje, as classes dominantes no Brasil não perdoam isso ao Prestes. E, por isso, ele continua sendo saco de pancada, alvo de isso, de permanente deturpação, deformação, falsificação das suas posições de combate permanente. Né? O Prestes continua, ou é o silêncio ou é o combate. A respeito aí do caminho para o socialismo, como eu já disse para vocês no início, eu não tenho esse caminho. Acho que esse caminho vai surgir na luta, na medida em que houver luta popular, né? Que houver organização popular, que surjam novas lideranças. Aliás, o Prestes, de 80, a última década da vida dele, ele falava muito nisso. Né? Então, vai ser da própria luta que vão surgir as lideranças e os partidos capazes de construir o caminho brasileiro do socialismo. Né? Por enquanto, eu acho que estamos às apalpadelas. Né? É a realidade. Não adianta a gente esconder essa realidade. Né? Então, eu não tenho aqui caminho de socialismo para propor para vocês, porque, inclusive, todos os documentos que eu já vi, que foram criados aí por diferentes entidades ou grupos, né, ou alianças que se reuniram e produziram documentos bonitos, até que em tese a gente concorda, mas que não tem base para isso, não tem apoio popular para isso. Então ficam no papel, não saem do papel e não se materializam. Essa que é a realidade que eu acho que a gente tem que reconhecer. Então, o importante é tentar organizar os trabalhadores, né, os estudantes, né, diferentes setores, né, em torno das suas reivindicações específicas. Não adianta levantar bandeira do socialismo, que o pessoal nem sabe o que é isso, nem mobiliza. Não mobiliza. O que mobiliza, pode mobilizar, é se organizar em torno das reivindicações que cada setor tem, e aí caminhar para organizar, né, para ter, inclusive, de discutir politicamente, inclusive formação política, fazer o pessoal estudar, marxismo, quem estiver interessado, porque a força ninguém vai, né? Só quem estiver interessado. Então vai ser na luta que vai surgir esse interesse. E aí estamos nós aqui, né, os comunistas, as pessoas, né, que estão dispostas a isso para ajudar nesse processo. Mas dizer que meia dúzia de pessoas bem intencionadas vão resolver o problema, vão lançar um documento e com isso vão construir o caminho para o socialismo, não funciona. Eu acho que esses últimos 40 anos aqui de história das esquerdas revela isso, não é por aí. Bom, gente, eu já falei aqui 1 hora, mais ou menos, um pouco mais de 1 hora. Mais. Então, acho que cumpri aqui meu compromisso e estou à disposição para perguntas, agradeço a atenção e estou à disposição até para posições críticas também. Não me incomodo com isso, não posso não concordar, mas tudo bem. Bom, antes de tudo, pessoal, agradecer mais uma vez a professora Lita. Eu sou o Luiz Eduardo Mergulhão, sou aqui da direção do Zé Marti, é uma associação que constrói a amizade Brasil-Cuba, mas, acima de tudo, está sempre presente também, não só na discussão dos eventos relacionados à história de Cuba, mas também aberta à discussão da batalha de ideias. Então, a gente acha que, juntamente com o Luiz Bandeira, com o Nucléus da UERJ, também com a Casa das Américas, é importante trazer para cá e para outras instituições temas candentes, importantes. Nós já fizemos a discussão sobre os BRICS, a questão do socialismo e a União Soviética do Brasil, né, alguns temas importantes para a nossa discussão, e trouxemos hoje a professora Anitta para discutir um pouco da Coluna Prestes, o lançamento do livro, que é muito importante para todos nós, para a gente desmistificar, como ela diz, essa história oficial, essa história que tantas vezes critica a coluna, como essa
pesquisadora que ela citou foi sempre colocada num documentário chamado Velho, dos anos 90. Anos 90 foram anos terríveis do ponto de vista ideológico, né? Então, está ali presente. A gente acha que é muito importante ela estar aqui usando essa casa que está sempre aberta a todos, para justamente, dentro dessas posições progressistas, revolucionárias, socialistas, comunistas, a gente continuar nesse combate. Então, eu queria agradecer primeiro a vocês, só salientar uma coisa: a gente queria fazer isso na UERJ justamente para ter mais espaço, para ser mais confortável e também ter mais estudantes, mas a gente sabe que a UERJ teve problemas, está passando por uma série de problemas. Nós chegamos até a contactar as lideranças da ocupação sobre isso, para ver se a gente poderia fazer um ato político, né? Mas a situação está bem complicada em termos de combate à reitoria e até possibilidade de repressão hoje, que seria uma ocupação, ampliaria a ocupação. Então não está descartada a repressão. A gente preferiu, por questão de segurança da professora, nossa, de todos e até deles também, a gente não abriu espaço para que houvesse qualquer tipo de problema. Então, a gente resolveu trazer para cá. Espero que vocês aqui está um pouco mais acanhado, um pouco melhor do que com a reforma que a gente fez. Mas é acanhado, mas é um coração de mãe, atende todo mundo que a gente está aí, né? Então, para falar nos conformes que a gente vai fazer, a gente queria abrir para discussão, intervenções rápidas e perguntas. O limite aqui é o fôlego da professora também, e também o elevador. Hoje não tem jogo do Botafogo, a maioria da direção é botafoguense, então não tem pressa. Mas quando tem o Botafogo joga, a gente apressa a reunião. Mas tem do Flamengo. Não tem problema. Mas se vocês quiserem, então a gente faz assim, bloco de 3 perguntas, não é isso? De intervenções. Eu vou ficar aqui no olhar, vocês terão paciência aqui com a mesa, o espaço é menorzinho, já adianta. O Norberto. Daniel. Lembrando que tem que ter um tempo para os autógrafos. Tem isso também. Deu para quem? Daniel. Autógrafo. Ah, sim, tem o tempo. Então vamos ser. Tem que controlar isso. Isso, vamos lá. Norberto. Rapidinho. Boa noite. Eu li o livro, eu não sou historiador, mas eu gosto de história, né? E realmente, história do Brasil, ou história geral do Brasil, é muitíssimo mal ensinado. Eu li sobre escravidão, realmente não sabia nada, né? E li também um livro sobre o Padre Cícero, que é um livro do Lira Neto, um livro de 500 e poucas páginas. E é interessante, quando a senhora falou do capitão, tudo, que eu me lembro disso. O livro tem a parte religiosa, que vira aquelas coisas, aqueles milagres todos, e depois a parte política, né? Então, na parte política, ele tinha um patrocinador, que era um médico baiano, que usava o Padre Cícero porque ele era político e queria se eleger lá no Ceará, e usava os votos do Padre Cícero, né? Então, quando a coluna Prestes ia entrar no Ceará, o que eles falaram? Esse cara, não, a gente vai combater. Então, como que a gente vai combater? O seguinte, vamos trazer o Lampião. Eu sou militar, convido. Aí trouxeram o Lampião para Juazeiro do Norte, né? Para combater o Padre Cícero, para combater a coluna Prestes. Aí, o que aconteceu? A coluna Prestes deu uma enganada, porque eles pensavam que a coluna Prestes vinha por Pernambuco. Ela entrou do Piauí para o Ceará. Ela entrou lá em cima, né? Atravessou o Ceará, parece que na horizontal, na Milema, e acabou saindo no Rio Grande do Norte. Aí esse médico falou, agora que a gente tá ferrado. Porque fez a gente de palhaço, o Lampião capaz de se invocar e acabar matando a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um título para ele, de capitão. Aí foi esse cara que ajudava a financiar o Padre Cícero, que deu o título de capitão lá para o Lampião não ficar muito chateado lá da enganada que a coluna Prestes deu neles, né? Eu não sei se isso é verdadeiro, pelo menos eu li isso no Lira Neto. É isso aí. Beleza. Valeu, companheiro. Carlão, coordena aqui, por favor. Então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Daniel, sou historiador também. Me formei na UFRJ, então é um prazer enorme estar ao lado da professora Anitta aqui. Saudar os camaradas do Luiz Bandeira, da Associação do Zé Marti. E uma coisa que eu estava pensando quando a senhora falou que eles se chamavam revolucionários ou eram chamados de revolucionários,
é o caráter épico que a história brasileira tinha no passado e em comparação com a mediocridade que parece hoje. A história brasileira tinha um caráter assim, grandioso e, ao mesmo tempo, de uma história atravessada por um país que é cercado de revoluções. Assim. Pelo menos a historiografia oficial registra várias revoluções. A Revolução Pernambucana, Revolução de 17, Revolução Farroupilha, enfim, a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista. O Brasil é um país que tem tanta revolução, mas parece que as coisas são difíceis de mudar. Assim, é engraçado a forma como a historiografia oficial chama alguns processos históricos de revolução e outros chama de revoltas, com verdadeiras guerras civis ao longo da década de 30. Então, acho que a pergunta mesmo é essa, assim, acho que reforçar o significado da revolução, da coluna Prestes, né, na concepção de uma revolução brasileira. E a outra, no campo da história especificamente, perguntar o que a senhora encontrou quando, assim, o que tinha escrito até então, quais eram tinha se descrito sobre a coluna Prestes quando a senhora começou a escrever sobre esse acontecimento, né? Que até então era só, talvez, memórias dos próprios antigos combatentes, né? Não sei se já tinha uma obra historiográfica sobre isso, e esse trabalho foi um dos primeiros, um dos pioneiros para a compreensão do fenômeno histórico. Beleza, obrigado. Mais alguém, pessoal? Senhorita. Primeiro, eu agradecer aos organizadores para organizar a oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. E a senhora falou da importância do compromisso com as evidências, né? Daí, eu sou arquivista, na verdade. Que tipo de registros eram produzidos? Onde estão esses acervos, né? Um pouquinho mais alto. Tá. Que tipo de registros eram produzidos nessa época? Onde que o historiador que tem esse compromisso pode buscar as evidências? Onde é que está a memória, assim, do Prestes? Como é que a senhora vê o papel do Estado para preservar, né, esses registros de momentos tão importantes da nossa história, de figuras tão importantes para a história, para a Revolução Brasileira, como era o Prestes? Obrigada. Beleza? Tá, 3 perguntas. Só vou fazer uma de contrabando, mas é coisa rápida. É o seguinte, eu queria só que a senhora respondesse, eu não li o seu livro, li os outros em relação a NL, etc. Mas tem um lema que nós sempre vemos chamado "Se as urnas mentem, que falem as armas". Se é um lema tenentista ou foi de outro movimento, foi incorporado ou não foi incorporado. Se as urnas mentem, que falem as armas. Simpático. Se as urnas, né? As armas, como é que é? Se as urnas mentem, que falem as armas. Eu já vi isso em alguns livros. Eu já vi também. Aí na outra rodada você. Tá, bom, Padre Cícero, né? Bom, ali o que aconteceu foi o seguinte: houve, parece, um encontro à distância em Pernambuco, ali no sertão pernambucano, que estava uma cheia enorme daquele rio ali, que agora não estou lembrando o nome, o rio que atravessa Pernambuco. A coluna estava ali com dificuldade de se mover, né, com aquela enchente toda. E uma noite, imagina, naquela época, no meio do mato, escuridão, né, não tinha iluminação nenhuma, não, ouviram uns gritos, não, perguntando se eram macacos. Macaco era a polícia era chamada de macaco. Não? Então, a coluna respondeu que não eram macacos. Aí, essa tropa foi embora. Então, supõe-se, né, o comando da coluna, supõe que era o Lampião, que era a turma do Lampião, que queria saber se era polícia ou se não era polícia. Mas se não era polícia, não quis combater. Agora, antes, realmente, né, tinha um sujeito chamado Floro Bartolomeu, que eu acho que é esse. Esse mesmo. Lá de Pernambuco, que era um político, era médico, mas era principalmente político, ligado ao Bernardes e tal, que intermediou, né, o objetivo do governo federal, do Bernardes, de utilizar o Padre Cícero para atrair o Lampião para combater a coluna. E realmente o Padre Cícero fez isso, o Lampião foi lá, ele com a tropa dele lá, né, com os avanços dele, e aí recebeu o fardamento, recebeu dinheiro, né, e recebeu o título de capitão, né, que Cícero era tenente do capitão, e tudo isso ele se comprometeu que ia combater e depois não combateu. O único, talvez, possível encontro foi esse. Fora disso,
o próprio pessoal da comando da coluna não teve outro encontro com o Lampião. E mesmo assim não tem certeza se era o Lampião, mas suposição. Quer dizer, já foi depois, quando eles atravessaram Pernambuco, eles realmente atravessaram Pernambuco. E foi uma travessia difícil, com combates com tropas governistas e, ao mesmo tempo, enchente. Pajeú, eu vi o Pajeú. O Pajeú estava em cheia, que eles marchavam para o sul com o objetivo de atravessar o Rio São Francisco, o sul de Pernambuco, né? Ali de Canfeira, de Pernambuco com Bahia. E o comando governista tinha anunciado que o Rio São Francisco era intransponível, como, aliás, antes o Paraná, o Rondon já tinha anunciado também que o Paraná era intransponível. E a coluna atravessou, tanto o Paraná como depois o São Francisco. Atravessou 2 vezes o São Francisco e entrou na Bahia. E o Lampião ficou para trás, não houve encontro. Bom, isso então é a questão do Lampião. Revolucionário, né? Eles se intitulavam revolucionários, mas eu acho que a gente, à luz, digamos, do marxismo, não pode considerar que eles fossem revolucionários, porque eles não pretendiam uma transformação profunda das estruturas sociais no Brasil. Eles pretendiam apenas, por exemplo, remover o Bernardes e botar um político honesto. Eles não tinham, os tenentes não tinham uma visão sociológica, né, avançada, não tinham isso. Agora eles estavam revoltados com aquela situação existente no Brasil, se chamavam revolucionários, se auto-intitulavam revolucionários e lutavam com muita garra, né, e de arma na mão. Quem pegava em arma naquela época meio que era chamado de revolucionário, digamos assim, talvez. Quem pegasse em armas na mão contra, digamos, o centro político era chamado de revolucionário. Não era um termo necessariamente para mudar estruturas. Eles se auto-intitulavam revolucionários. Você tem razão quando disse que no Brasil houve muitas lutas, algumas intituladas de revolução, outras revolta. Mas o que acontece? Aquelas classes dominantes do Brasil, compostas, né, de senhores de escravizados, que a gente já não pode mais falar escravos, no meu tempo eram senhores de escravos. Então, de senhores de escravizados e de grandes proprietários de terra, né, que eles eram ao mesmo tempo, grandes proprietários de terra e mantinham a escravidão, mantinham com um pulso muito forte e com interesse muito grande. O maior medo que essas oligarquias, esses donos de terra, tinham no Brasil, durante o século XIX, estou falando do século XIX, era um levante de escravos ou de escravizados, né, conforme tinha havido no Haiti no início daquele século. Então, isso apavorava. Inclusive, existe imprensa, que foi pesquisada até por ex-aluno meu, que revela isso, viu? Acima de tudo, aqueles senhores tinham medo de uma revolta dos escravizados. Então, por isso, violência. Quer dizer, essas classes dominantes no Brasil sempre foram muito violentas. Quer dizer, o autoritarismo, a violência no Brasil é uma constante na história do Brasil. E todos os movimentos que houve de rebeldia foram esmagados a ferro e fogo, com assassinatos das suas lideranças, né? Foi Frei Caneca, foi vários outros, né, que foram assassinados, né, e castigados violentamente. Os movimentos reprimidos com muita violência. E o Exército Nacional foi criado, já em meados, né, do século XIX, por anos 40, sob essa égide da repressão. Duque de Caxias, né, não falado aí, que foi uma grande figura, né, do Exército brasileiro, ele se especializou nisso, de ir em todos os pontos onde havia revoltas e esmagar a ferro e fogo. Foi no Nordeste, né, que houve vários movimentos, foi no Sul, a Farroupilha, né? Enfim, todos os movimentos que houve, nenhum conseguiu ser vitorioso, e esse é um dos problemas sérios, eu acho que existe no Brasil, que nós não temos tradição de organização popular. Até diferente de Argentina, Chile, Uruguai, nós não temos nenhuma tradição de organização popular, porque toda vez que se tentou, isso foi esmagado a ferro e fogo com muita violência. É um fato que a gente tem que considerar. E a história no Brasil sempre, as mudanças principais foram feitas através do quê? De conciliação entre setores da classe dominante.
Assim foi a independência, assim foi a República e foi a abolição, né? E foi depois 30 também. Tem a frase célebre, né, do Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, governador de Minas na época, né, em 30, que dizia: façamos a revolução antes que o povo faça. Isso é característico da mentalidade, das atitudes, né, das classes dominantes brasileiras até hoje. Inclusive, a transição, a chamada democratização, agora, no final dos anos 70, início dos anos 80, foi isso também. Composição entre as classes dominantes. Entre setores das classes dominantes, né, para impedir que o movimento popular pudesse avançar. O movimento popular foi incipiente, teve a campanha pela anistia e tal, mas, de qualquer maneira, bastante incipiente. Não teve força para realmente influir nos acontecimentos. Exerceu uma certa influência, né, limitada. As decisões foram tomadas entre os militares, que tinham poder, né, da ditadura, e setores das classes dominantes que conciliaram, do MDB, inclusive. Ulisses Guimarães e outras lideranças, né, do MDB, depois para o MDB. Então, essa é a tradição brasileira que a gente tem que reconhecer que existe. Né? Pode não gostar dela, mas é uma realidade. Bom, depois tem os registros, as fontes, né, historiográficas. Tem bastantes, porque, por exemplo, tem os... Eu inclusive, cito aí no meu livro, tem várias páginas com as fontes. Né? Quer dizer, tem documentação. Por exemplo, um arquivo importante que eu consultei foi do Arthur Bernardes, em que tem uma quantidade enorme de telegramas dos comandantes militares do governo, né, aí pelo interior do Brasil, comandando, né, a perseguição à coluna. Então, o meio de comunicação na época, eles mandavam um telegrama para o ministro da Guerra, que passava por Bernardes. Então, está lá no arquivo do Bernardes. E outros documentos da época. Inclusive, eu reproduzo alguns aí nos anexos do meu livro. Tem documentos bem interessantes, inclusive do ministro da Guerra, dizendo que é impossível combater os revoltosos porque eles fogem o tempo todo. Isso era o ministro da Guerra, dizendo porque eles não conseguiam ter êxito na luta contra a coluna. A coluna fugia o tempo todo, não enfrentava combate. Eles abriam trincheira e ficavam esperando que a coluna atacasse e a coluna não atacava. Então, era a guerra de movimento posta em prática. Né? Depois existe uma quantidade grande, né, de documentos, tanto escritos como orais. Isso tanto no Rio Grande do Sul como em outros pontos do Brasil, nos próprios arquivos. Existe documentação. Eu fiz um trabalho também de história oral, com o Prestes, em particular, que concedeu longas entrevistas, gravadas. Então, eu trabalho muito com depoimentos do Prestes, mas tem outros depoimentos, alguns que eu mesma tomei e outros que estão nos arquivos. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, lá na Santo Ângelo, né, arquivo de lá, tem depoimentos de outros participantes do movimento. Depois, livros de memória. Eu citei hoje aqui do Juarez Tava, mas tem do Roberto Albuquerque, tem de outros participantes do movimento, tanto de São Paulo como do Rio Grande do Sul, né, da coluna, propriamente dita. Né? Enfim, existe uma gama grande de documentos. E tem um documento muito importante, que é o relato do Lourenço Moreira Lima, que é um livro que está publicado aí, já teve, acho que 3 edições, se eu não me engano, né? Que ele é a Marcha da Coluna, que se chama Marcha da Coluna, né? Combate. Enfim, agora tem aí o título no meu livro, né? E que ele descreve, né, toda a Marcha da Coluna. Claro que ele não era militar, era um advogado. Então, com isso, nem sempre ele entendia direito as manobras que estavam sendo feitas. Por isso, eu fiz um trabalho interessante. Do Prestes foi lendo o livro do Lourenço Moreira Lima e de um outro jornalista que escreveu lá sobre os acontecimentos no Rio Grande do Sul e fazendo a crítica do que realmente tinha sido assim ou não tinha sido bem assim. Porque tanto o Lourenço como o jornalista não eram militares e, às vezes, não conseguiam perceber as medidas que tinham sido tomadas nos combates existentes. Então, tem aí citado uma grande gama de documentos. E livros de história. Alguém perguntou aí, né? Sobre o lema. Não, esse é o lema, mas antes disso, os registros. Né? Quer dizer, existe uma quantidade grande
de livros de história que já tinham sido publicados, acho que foi você mesmo, de livros de história que tinham sido publicados quando eu comecei a pesquisar. Então, eu li toda essa historiografia, tudo que eu achei, né? E muita coisa errada, mas algumas coisas importantes também. Né? Então, você tem que avaliar. Né? O que é certo, o trabalho de comparação do historiador é comparar as diferentes fontes para conseguir chegar a uma conclusão mais próxima da realidade, né? Mais comprometida com a evidência, como diz o Cordovão. Esse é o trabalho. Claro que você sempre pode errar, né? Pode ter que corrigir depois, né? Mas, enfim, o caminho é esse. Né? Não é um caminho infalível. Olha, eu não tenho conhecimento de que esse lema, se as armas mentem, né? Se as urnas mentem. Se as urnas mentem, falam as armas, se isso fosse dos tenentes. Não sei. Pelo menos eu nunca encontrei isso. Não sei de quem foi. Aparece de vez em quando nos livros. Bom, vamos lá. Segunda rodada e última. Rapidinho. Bem rápido. Boa noite. Eu me chamo Edno. Não é uma honra estar aqui escutando a senhora. A senhora tem belíssimas memórias sobre a história brasileira. O seu pai é uma figura importantíssima. Eu, como um homem de esquerda, para mim é uma satisfação, um orgulho muito grande estar aqui escutando a senhora. A primeira pergunta é: por que as esquerdas partidárias contemporâneas no Brasil não trabalham a história e a memória das ações políticas de Prestes, frente e como contraponto às narrativas da direita e seus pseudos heróis e capitães contemporâneos? As pautas reais de melhoria da vida do nosso povo, que podem ser calcadas na memória e ação política do Prestes, frente à atual moral conservadora? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta foge um pouco mais para a contemporaneidade. Como a senhora observa as posições e ações políticas do terceiro governo PT e do partido? Governo é uma coisa, partido é outra, do Partido dos Trabalhadores. É um partido ainda minimamente de esquerda ou está em processo de esgotamento político e ideológico? Você não pode debate, né? Mas só aí já tem 3 perguntas. Vamos lá, para fechar, então. Para fechar? Vamos lá. Boa noite, doutora Anitta. Espero que tenha sido uma boa vinda para cá. É um prazer estar aqui, mediante todos vocês. Seu pai é meu herói, com todo respeito. E a minha pergunta é a seguinte: existem muitos partidos, muitas organizações, movimentos, instituições, enfim, que, como a senhora mesma acabou de falar, lançaram seus documentos. Existem muitas pessoas que, a grande maioria, formadas em história ou em outros cursos, que têm as suas teses, os seus conhecimentos, né, sobre o marxismo, sobre a economia, sobre a história, mas você não concorda que existe um certo desconhecimento de história militar, no caso brasileiro, porque, como você bem disse ainda há pouco, as táticas do seu pai não foram tiradas da cabeça dele, e o seu pai também não foi produto do nada. Ele vem de um contexto específico, onde houve um grande investimento para os militares terem informações como aquele teve, e consequentemente desagou no tenentismo. E se nós queremos uma revolução, se nós temos o objetivo de construir uma revolução brasileira, eu acho que é necessário tomarmos todas as alas, seja a história, a economia e o militariado, para que a gente possa, de fato, fazer isso. Eu acho que tinha mais militares comunistas antigamente do que hoje também. Antigamente tinham muito mais militares, mas comunistas. Vamos lá. Então vamos lá. Por que que as esquerdas hoje não cultivam, digamos assim, não produzindo que você fosse, a memória do Prestes? Acho que não tem interesse, né? Essas esquerdas que existem aí não têm interesse em justamente resgatar a memória do Prestes, porque não entra nos projetos delas. Acho que é isso, né? Em poucas palavras, basicamente é isso. Quando tem interesse, você vai procurar, né? É o caso.
as pautas gerais, né? Também, eu acho que as esquerdas brasileiras, que a gente pode chamar de esquerda, né, que eu também tenho dúvida, são muito precárias atualmente, na minha opinião. Né? Claro que eu posso estar errada, mas na minha opinião, realmente, para mim, considerar de esquerda que luta pelo socialismo. E me parece que hoje em dia, né, quer dizer, a longo prazo, quer dizer, não tem, já falei isso hoje aqui, não tem condição de imediato levantar a bandeira, né, da luta pelo socialismo. Isso tem que ser preparado, tem que ser educada a massa nesse sentido e não vai se começar levantando a palavra de ordem de socialismo. Você tem que levantar os problemas que realmente afetam os diferentes setores populares, né, e organizá-los em torno disso. E aí, num processo, mostrar que a solução final, né, dos problemas existentes só vai realmente com uma revolução socialista, né? Com a luta pelo poder. E hoje em dia a gente tem aí o identitarismo, né? Que tem uma força enorme, inclusive nas esquerdas. E que é uma manobra, grande parte do imperialismo, das classes dominantes mundiais, da burguesia mundial, para desviar os setores populares da luta pelo poder, que é o que decide. Então, é importante lutar pelos direitos das mulheres, dos negros, dos índios, sem dúvida é importante. Mas isso, isolado, sem estar articulado com uma luta geral pelo poder político, não leva a nada. Leva a que esses grupos todos fiquem brigando entre si. É isso que a gente percebe. Quer dizer, então, o problema está aí, que essas forças chamadas de esquerda, na minha opinião, tem pouco a ver com a esquerda. Claro que é uma posição, digamos assim, pouco ortodoxa, né? Provavelmente, grande parte das esquerdas não vão concordar comigo, mas eu também não estou preocupada com isso. Não é a minha preocupação no caso. Se o PT e o governo Lula, né, são de esquerda, eu acho que nunca foram. Nunca foram. Aliás, o Prestes dizia isso lá no início dos anos 80, quando se criou o PT. Né? Quer dizer, é um partido burguês, com posições progressistas. É isso. O PT nunca se posicionou a favor da Revolução Socialista, não. Embora tivesse pessoas como Florestan Fernandes, que realmente era um socialista. Né? Mas é uma exceção. O Florestan Fernandes procurou ver se influenciava no PT, mas acho que não teve muito sucesso. Então, realmente, a situação agora é particularmente difícil para o governo, e acredito que para o partido também, embora eu não tenha assim, contatos diretos com o PT, porque a situação hoje em dia é muito mais grave do que durante os primeiros governos do PT. Né? A situação econômica mundial, a situação mundial é muito mais séria, e no Brasil também. E então, as políticas que foram aplicadas pelo Lula e pelo PT naquela ocasião, hoje em dia não dão mais certo. Né? O Lula tomou, quando assumiu o poder, disse que conversando tudo se resolvia. Acontece que não resolve. Lá nos primeiros governos dele, em certa medida, ainda conseguia, né, encaminhar alguns problemas. Agora não encaminha, não. Porque tem o Lira, tem lá posições, né, pró-fascistas, inclusive, de extrema-direita. Então, e o Lula vai fazendo cada vez mais concessões. Por quê? Porque ele não tem nenhuma preocupação, nem o PT revela isso na prática, pode até falar, mas não revela na prática, de organizar os setores populares. Organizar para lutar pelos seus interesses. Ele não faz isso. Então, na medida que não faz isso, fica isolado, e para não ficar isolado, para não cair, né, tem que fazer concessões para a direita, e é o que o Lula está fazendo. Inclusive agora, do ponto de vista da política internacional do Brasil, tinha uma política internacional mais ou menos progressista. Né? Agora é atacando a Venezuela, né, atacando a Nicarágua, né, com posições bastante ruins em relação a Israel, não se define de uma forma clara. Né? O Brasil continua vendendo armamento para Israel, apesar de haver aí pressão, né, de pessoas, grupos, enfim, mas é tudo muito tênue, muito pouco ainda. Então, a situação hoje em dia está muito mais, digamos assim, radicalizada. E nesse quadro, eu, pessoalmente, pelo menos, acho, né, que o Lula não se reelege. E corremos o risco sério de vir, né, à direita para o poder de novo. Não será Bolsonaro, mas será algum filhote aí do Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso e ver o que pode cada um, dentro das suas possibilidades, fazer
para iniciar um trabalho de organização popular. E seja num setor, né, tem que ir por partes, você não pode resolver tudo de uma vez. Quer dizer, um dos grandes problemas das chamadas esquerdas, eu acho, né, é realmente ter planos assim, grandiosos para serem conquistados a curto prazo. E isso, a prática já revelou que não funciona. Né? Tem que ser começar do chão, né, organizando, e para encaminhar e chegar, né, a ter uma perspectiva socialista. O PT sempre teve uma perspectiva, e essa é a perspectiva do Lula, de dar uma melhorada no capitalismo. Aliás, o Lula deixa isso muito claro, né? Que todo brasileiro tome café, almoça e jante. É um negócio até generoso. Eu acredito que ele realmente acredita nisso. Só que, com a crise do capitalismo, isso torna-se cada vez mais difícil de fazer. Pode dar uma ligeira melhorada, mas não resolver o problema. Porque a miséria, a diferença, né, de renda, né, a concentração de renda no Brasil é escandalosa. Outros países capitalistas não estão numa situação como a do Brasil, né? Em que realmente a grande burguesia, o grande capital, aí tem mais de 50%, né, da renda nacional. O povo brasileiro mesmo passa por dificuldades muito grandes, né? Pode estar um pouquinho melhor do que estava aí no período do Bolsonaro, mas uma melhora muito limitada, né? Então, eu acho que a situação é uma situação difícil, né? E não se vai sair disso a curto prazo. Aqui tem deixa eu ver o mais que tem. Os documentos dos partidos, a história militar. Olha, eu acho que o dia que tiver um partido revolucionário realmente organizado, realmente com força, tem que, entre outras coisas, conhecer a história militar. Mas eu acho que estamos longe disso, né? Longe disso. Acho que quem puder individualmente se dedicar a isso, tudo bem. Mas a gente não tem grandes partidos revolucionários hoje. Onde estão? Eu não conheço, pelo menos, né? E sem isso, não adianta ficar falando em história militar, né? E para que vai adiantar a história militar? Né? Se você não tem uma organização popular com força, influindo nos acontecimentos, né? O dia que tiver isso, aí é diferente. Né? Realmente, um dos aspectos... Aliás, o Partido Comunista, antigamente, né, tinha um setor militar, fazia um trabalho, era chamado anti-mil, né? O partido tinha um trabalho. Claro que era um negócio fechado, né? Muito restrito, inclusive tem pouca informação, porque era muito fechado, poucas pessoas tinham acesso. Tinha que ser, né? Mas a realidade é que hoje em dia os partidos que existem por aí não vejo que tenham influência nem organização popular, né, para estar preocupado com a história militar. Não tem. É isso. Na minha opinião, pode não ser muito simpática, mas é o que eu acho. O que significa anti-mil? Antimilitarismo. Militares. Não, era anti-mil, chamava-se assim, né? Porque tinha o setor militar e anti-mil era o partido que organizava os militares para lutar, né, contra a burguesia. Era isso. Bom, pessoal, a gente queria agradecer mais uma vez a presença da professora. A gente vai dar uma mensagem para ela. De leste a oeste, o povo grita, Luiz Carlos Prestes. De norte a sul, de leste a oeste, o povo grita, Luiz Carlos Prestes. Bom, pessoal, agora que eu a sessão professora, muito obrigado. A gente vai fazer uma fila de forma que não fique muita aglomeração, porque a gente está no momento ainda.